ministra ao nosso coração. Queremos receber a direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Digam todos graças a Deus. Meus queridos, vigiai. Diga comigo, vigiai. Uma vez mais, diga vigiai. Mais uma vez, diga vigiai. A Bíblia Sagrada nos ordena vigiar, porque Deus nos criou com amor que não há explicação. Nem o homem conseguiu explicar a imensidão do amor de Deus em criar cada um de nós e nos colocar nessa terra. Mas Deus nos colocou aqui, nos criou e nos colocou aqui nessa terra com um propósito. Deus nos colocou aqui com um projeto. Deus nos colocou nessa terra com uma missão. Todos nós temos uma missão. Algumas pessoas, a missão dela é resgatar outras o tempo todo, pregar o Evangelho, viver do evangelismo, do testemunho que é para todos. Outras têm a missão de ser coluna nas igrejas. Deus chamou ela para manter a igreja, para suprir a necessidade física e natural da obra do Senhor nessa terra. Outros Deus chama para ser discípulos, para andar debaixo do projeto de Deus, em obediência aos princípios da palavra. Jesus sempre pregou fechando todo o Velho Testamento, nele apontando para o reino de Deus, para a salvação, para aquele dia que ninguém sabe, somente Deus sabe. Em outro texto Jesus diz, olha, nem o filho sabe, ele está dizendo, nem eu aqui como homem sei que dia é esse, mas unicamente o Pai. Ele diz, nem os anjos do céu sabem que dia é esse, somente o Pai. Então Jesus aqui está contando uma parábola, e ele aqui traz, no capítulo 25 de Mateus, ele traz uma alerta para nós. Na verdade ele traz aqui uma previsão de como será o dia da volta do nosso Deus. Ele veio, fez o que tinha que ser feito, mais tarde ele veio através do Espírito Santo e ministra a vida dos homens, profetas, sacerdotes, líderes, reis, juízes na terra. Mais tarde ele vem na forma de homem, na pessoa de Jesus Cristo, e ele volta para o céu dizendo, varões, eu estou indo, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. E ele diz, da mesma forma que vocês me veem subindo nessa praia, na beira desse mar, subindo, flutuando, voando como super-homem, eu vou voltar. Aleluia. Estou parafraseando aqui, mas ele diz, eu estou subindo aqui, mas eu vou voltar para buscar o meu povo. Então o projeto pelo qual Deus nos criou foi para nos preparar aqui nessa terra. Alguns estão focados muito em prosperar, em riqueza, riqueza, riqueza. É verdade que Deus tem uma promessa de prosperidade para quem quer que seja, que crê e busca. Outros estão focados apenas nos prazeres, prazeres, prazeres. Eu vou ter muito prazer porque a vida é curta, e prazer e mais prazer. Outros estão focados apenas nos vícios, em todo tipo de prática, de orgia. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós temos que vigiar, porque esse dia se aproxima. A volta de Jesus Cristo se aproxima. Quando ele prega o Evangelho, traz muitas alertas, mas aqui ele faz o prenúncio, a prefiguração de como será a volta. E aqui algumas figuras protagonizam essa parábola de Jesus. A primeira figura aqui que nós lemos é a figura da festa, as bodas do Cordeiro. A segunda figura são as virgens. A terceira figura que se destaca nesse texto que nós lemos aqui são as lâmpadas. Memorize esses nomes. A quarta figura que nós vemos aqui é o azeite. E a última figura que Jesus dá muita ênfase nessa parábola é a hora, é a meia-noite. Quando ele fala de bodas, boda significa festa nupcial, festa de casamento. Na verdade, boda significa enlace matrimonial.
Então a primeira coisa que Jesus fala é desse casamento, dessa festa de casamento. Que dia será esse? O dia em que Jesus, como o noivo, vai vir para buscar a noiva. Quem é a noiva de Cristo? Quem é a noiva do Senhor? Coloque a mão no coração e diga: sou eu. Eu homem, eu mulher, eu criança, eu jovem, eu adulto, eu experiente de idade. A noiva de Cristo é a igreja. Não é a igreja com um nome, com uma placa, não. É a igreja reunida, é a igreja que guarda o evangelho. A noiva de Jesus são muitos membros, mas um corpo só. A noiva que o Messias vai vir buscar é você. Agora, essa segunda figura que nós vemos aqui, primeiro é as bodas, a segunda é as virgens. Virgens fala da forma com a qual Deus quer receber essa noiva. É a forma com que Deus espera que a igreja esteja preparada. Virgem. O apóstolo Paulo diz que bem-aventurado, feliz é o relacionamento que não tem mácula, é o leito sem mácula. Então Cristo quer oficializar o casamento, fazer uma festa de casamento com uma igreja imaculada. Quem é essa igreja? É você, sou eu. Nós somos a igreja de Cristo, que Ele espera vir buscar como noiva nessa terra. Alguém vai levantar a mão e dizer: bispo, mas como pode ser? Eu sou pecador. Eu estou bem com Deus hoje, mas já cometi algum pecado, já cometi erros. Como posso ser parte da noiva, ou a noiva de Cristo imaculada? Aí nós entendemos o plano da cruz. É por meio do sangue de Jesus que somos libertos das ciladas de Satanás. É por meio do sangue de Cristo que nós somos libertos da culpa que nos pesa por causa de pecado que cometemos, agindo, fazendo, falando, omitindo, ou simplesmente pensando. É esse sangue que nos lava do alto da cabeça à planta dos pés e nos torna imaculado. Dá para entender isso, irmãos? Jesus não quer casar com qualquer pessoa, assim como qualquer homem, qualquer moço, qualquer moça não quer se relacionar e casar com qualquer pessoa. Quer alguém de caráter, quer alguém de família, quer alguém de respeito, quer alguém que ame de verdade, quer alguém que está disposto a dar a sua vida, se preciso for, para preservar a sua. Todo jovem, todo moço, toda moça que quer casar, procura alguém que tenha algumas atribuições que vai associar o desejo que está no seu coração. Deus tem um sonho a respeito de você, e o sonho de Deus é que você mantenha-se imaculado. Por isso, vigie. Coloque a mão no meu coração e diga: Jesus, me ajuda a vigiar. Temos que estar vigilante. Mas quando ouvimos falar do primeiro nome aqui, da primeira figura que protagoniza essa história, que é as bodas, e vem as virgens, a igreja sendo as virgens, você há de convir comigo que todo lugar existe no mínimo duas formas de pessoa, dois estilos de pessoa: aquele que veio e quer compromisso, aquele que veio e só quer oba-oba. Aquele que veio para Jesus e disse: eu quero ter um relacionamento, quero fazer uma amizade com essa família de Cristo, eu quero ter um relacionamento com Cristo através da igreja, eu quero ter um relacionamento com Deus através da palavra, eu quero ter um relacionamento com o Espírito Santo, quero ser amigo dele, e almejo que ele seja o meu amigo e ande comigo todos os dias. A igreja, quando eu falo igreja, não estou falando a nossa aqui, essa igreja de Cristo, instituição. A igreja do Senhor no mundo inteiro, independentemente de placa. Existem pessoas compromissadas, porque sabe que se ele não tiver compromisso, ele está colocando em risco a sua salvação. E há aqueles que dizem: eu quero me relacionar com Deus, eu quero melhorar minha vida com Deus, eu quero me tornar imaculado. E eu só sei que a única forma disso acontecer é através do sangue de Jesus, é através do sangue de Cristo, que nos purifica, que nos lava, que nos restaura, que aceita aquele que é pecador, que estava sujo, que estava lá abandonado. Alguns de nós éramos escória da sociedade, mas Jesus, olhando para nós, Ele nos amou com uma qualidade chamada incondicional.
Nós não merecíamos o amor de Cristo, mas Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele nos restaurou, e Ele olhava para você dizendo: eu quero amar você, meu filho, quero mudar a sua história. Quando nós vemos Jesus falar da igreja e a expressão virgem, fala de pureza. Pureza. Ninguém pode cobrar a pureza dos outros se ele não é. Se Jesus cobra a pureza da igreja, porque Ele é puro, e Ele tem condição de purificar aqueles que Ele chama, aqueles que Ele almeja de perto. Então, virgindade fala de pureza. Mas aqui o texto e a parábola de Jesus fala de dois tipos de virgens: aquelas que são nércias, aquelas que são prudentes. Quem é nércio, está na igreja, não se preocupa muito com a sua salvação, olha muito para a aparência, para o momento, para a hora, para o oba-oba, mas não se preocupa com amanhã. Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Se eu partir hoje, eu vou estar com Deus no céu, salvo, ou vou estar com Satanás no inferno e condenado por a vida toda? Então Deus não nos chamou para brincar, igreja. Deus não nos chamou para ter o nome de crente ou o nome de cristão apenas. Deus nos chamou para cumprir o Tiago 1:22. Deus nos chamou para colocar em prática no livro de Isaías capítulo 1 versículo 18 e 19 que fizemos a introdução. Deus nos chamou para aceitar o convite de Apocalipse 3:20. O Senhor nos chamou para fazer parte de uma família diferenciada, e para isso Deus requer renúncia, Deus requer postura, Deus requer conduta, Deus requer uma atitude de posicionamento e vigilância. Precisamos vigiar, porque independentemente da patente, da condição econômica, do grau social que você ocupe, independentemente de quem você seja, natural ou espiritualmente falando, se não houver vigilância, a queda é só uma consequência. Se não houver essa postura, não importa a patente, a queda é certa. Por isso, querido, você veio para a casa de Deus, você está na casa de Deus, não desista, não recue, não retroceda. Abacuque 2:4 diz que aqueles que retrocedem, eles não são dignos de Deus, a alma de Deus não se compraz com ele, e a tristeza no coração de Deus. Fortaleça a sua vida com Deus. Não viva na igreja só por viver, não olhe para as pessoas só por olhar, não queira ter relacionamento só por ter, aliancie-se de fato e de verdade. Então não faça parte das virgens que são nércias, que são dispersas, que são imprudentes, que vivem atolados no pecado mesmo conhecendo a verdade. Decida viver com Cristo e para Cristo e com Cristo para sempre. Aleluia. Isso vai manter a tua salvação. Deus nos chamou, querido, para isso. Deus nos chamou com um propósito. Bispo, eu sou muito novo, tenho pouco tempo na igreja. É de pessoas como você que Deus quer contar. É de gente sedenta como você que Deus quer usar para mudar o histórico da sua própria vida, e através de você, da sua família, e através de você, dos seus amigos, e através de você, do seu ciclo social, e através de você, de uma geração grande e quem sabe incontável para a glória de Deus. Deus nos chamou para ser diferentes. É por isso que ser um cristão é você nadar contra a maré. Para muitos é andar na contramão da vida. Para muitos viver o evangelho é olhar para as pessoas e ver elas dizer: é loucura! Porque o apóstolo Paulo diz que a palavra de Cristo, a cruz de Cristo, o evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas para você que é prudente, para você que é virgem, para você que é igreja de Cristo, é poder de Deus que opera em nós. Então, querido, não esteja aqui só por estar, não esteja na igreja só porque você gosta de um social religioso, não. Esteja aqui porque Deus comissionou você para ser diferente. Para ser diferente. Eu sempre estou cobrando dos irmãos, em dias de Santa Ceia, vamos ter comunhão de comida e bebida aqui com os irmãos. Em dia de Santa Ceia, você que está vindo aqui o primeiro domingo de cada mês, saiba, sai da sua casa com a jarra de suco na mão, sai da sua casa com refrigerante na mão, os homens, as mulheres, saem da sua casa com uma comida, com um prato, vem ter comunhão na igreja, para prefigurar
a comunhão do dia em que Cristo vai receber. E a Bíblia diz que Ele mesmo naquele banquete vai servir cada um de nós. Que privilégio, irmãos. É por isso que as Nércias, a igreja Nércia, quando eu falo a igreja, eu falo de mim e de você. Não podemos ser Nércia, porque os Nércias não vai participar desse banquete com Cristo. Então, a terceira figura destacada por Cristo nessa parábola, e ele deixa bem claro aqui, é as lâmpadas. Lâmpadas fala da palavra de Deus. Mas, bispo, a Bíblia não é uma só. A expressão lâmpada está sempre no plural. A quantidade de lâmpada usada está sempre no plural. A Bíblia sagrada ela é singular, mas ela é plural. Ela é Velho e Novo Testamento. Ela é 66 livros. Ela é a divisão de lei e graça. Ela é a divisão de condenação para salvação. É a escolha que Deus colocou em cada um de nós e deu o nome livre-arbítrio para escolher quem nós queremos ser e aonde nós queremos estar. Foi para esse propósito que Deus permitiu você nascer. Talvez você ainda nunca se deu conta, mas entre quase 6 milhões, ou é 6 mil, não sei, a medicina, a ciência, diz que havia probabilidade, se houvesse útero suficiente, de nascer essa quantidade de vidas, mas Deus escolheu uma só, e foi você. Aleluia. E foi você. Quando o seu pai namora a sua mãe, e aquele processo que todo mundo conhece, que você estuda em ciência na escola, você sabe como funciona? O processo da ovulação, o processo ali que acontece, aquela carreira, aquela jornada, até chegar no óvulo, para penetrar o óvulo da mulher. Apenas uma vida. Em alguns casos 2, em alguns casos 3, em alguns casos de gêmeos, mas Deus escolheu você, porque tem um compromisso com você, se você tiver compromisso com a palavra. Por isso que lâmpada fala dessa água que lava, dessa palavra que purifica, dessa palavra que liberta. O diabo não tem poder sobre nós, se nós somos de Deus. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que são de Deus, Deus guarda, e o maligno não toca. Tem privilégio maior do que esse, irmãos? Tem privilégio maior do que esse? Então seja uma virgem de Cristo, mas seja prudente em nome de Jesus. Posicione. A palavra para nós é vigie, meu irmão. Vigie. Vigie na igreja. Vigie na sua casa. Você, marido, como trata a sua esposa? Você, esposa, como você trata o seu marido dentro de casa? Ninguém está vendo. Social, a igreja não está vendo. Como você trata os seus filhos, pais? Como você trata os seus pais, filhos? Irmãos com irmãos. Não dá para bancar de aparência com Deus, se Ele vê no nosso interior e Ele vê o nosso secreto. Não dá. Não dá. Ser cristão, vigiar, é ponderar atitudes, palavras, pensamentos, dia após dia, porque mais cedo ou mais tarde a conta vai vir, a cobrança virá, e não tem como se esquivar dizendo: Senhor, eu não sabia. Você sabe sim o que é certo e o que é errado. Sabe. Sabe. Então seja uma virgem, mas seja prudente. Decida estar nessa festa das bodas. Deixe essa lâmpada iluminar você. Deixe essa luz clarear a sua vida. Todo mundo conhece a Bíblia. Salmo 119, versículo 105 diz, o salmista diz assim: olha, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Essa lâmpada está falando desse evangelho que clareia, que nos dá plenitude e clareza até para os negócios. Sabia disso? Tem muitos homens que são homens de negócios e perdem nos negócios porque deixaram de dar crédito para Deus. Quer um segredo, meu irmão? Decida fazer negócios que não vai trapacear ninguém. Decida fechar negócios, mas não faça só por fazer, no seu QI, no seu conhecimento de causa, não. Joelho no chão. Senhor, vai comigo. Coloque na minha boca a palavra certa. Dê-me entendimento. Eu quero lucratividade, mas longe de minha desonestidade. Eu quero ser cristão, eu quero ser virgem, mas não quero ser nércia. Quero ser prudente. Para isso, a luz, a palavra, tem que estar aqui no meu coração e na minha mente. Penúltimo
fator protagonista dessa história é o azeite. É o azeite, diga comigo azeite. Diga comigo óleo. Azeite na Bíblia fala de unção, fala da presença de Deus. Quem tem unção tem poder. Quem tem a presença de Deus tem unção. Quem tem intimidade com o Evangelho vence todas as coisas. Atos dos Apóstolos, Bíblia Sagrada diz que havia um pastor, conhecido naquela época como sacerdote, um homem chamado Cefas. Cefas é Pedro, esse é Seva. E esse sacerdote tinha 7 filhos. E os 7 filhos um dia estavam no lugar e caiu um jovem possesso de demônios. Lembra? Estou falando da época de Jesus. E aquele jovem ficou possesso de espírito maligno. E esses 7 jovens, filhos do profeta, do homem que estava no altar do sacerdote, viram aquela cena e correram para cima para expulsar e para libertar aquele outro jovem por compaixão e quem sabe por uma ilusão de ter o poder de Deus. E eles começam a orar dizendo: em nome do Deus que Paulo prega, sai desse homem. Em nome do Jesus que Paulo está pregando, liberta. E aquele demônio levanta, vira para aqueles 7 jovens e diz: eu conheço Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês, quem são? Quem são vocês? E a Bíblia vai dizer que aquele outro jovem possesso ficou agressivo e pegou 7 outros jovens e bateu neles tanto, espancou ele tantos, que eles foram para casa desnudo, com as roupas todas rasgadas. Porque a unção de Deus, o óleo de Deus, o azeite de Deus, se não estiver em nós, o mundo espiritual não vai nos respeitar. Os demônios não respeitam quem não tem a unção de Deus. Então deseja, quando Jesus fala aqui do óleo, das nércias, as prudentes, elas levaram a candeia, a lamparina, todo mundo sabe o que é uma candeia, né? Levaram a candeia acesa, com óleo dentro, olha aqui, tem coisa aqui dentro. Mas elas levaram também uma botija, tinha óleo na candeia, e levaram a botija, com mais um pouco de reserva. Homem de Deus, mulher de Deus, tenha óleo de reserva, tenha a presença de Deus no seu coração, tenha a unção de Deus na sua vida, tenha reserva, porque a Bíblia diz que as nércias, elas levaram a lamparina com pouco azeite. E quando você já usou sabe, você toca fogo no pavio e ele vai queimando, vai acabando o pavio, mas também vai acabando o óleo, vai acabando o azeite, vai acabando o querosene, vai acabando tudo. E a Bíblia diz que quando chegou perto da meia-noite, alguém gritou: o noivo está chegando, Jesus está voltando. E aí disseram: vixe, já estamos só com azeite que molhou o pavio, acabou. E as prudentes disseram: corre lá, vai comprar. Ele disse: não, dá um pouquinho de vocês, dá um pouquinho de você. Ele disse: não, se nós dividir o nosso com vocês, pode acontecer da gente ficar sem também. Existe oração minha por você que vale, oração de libertação, oração de cura, oração por milagres em negócios, oração por libertação em alguém da família, vale, e Deus atende, porque Deus ama, tem tanto quem ora e está cheio da unção, como ama você que precisa do milagre. Se você estiver cheio da unção, Deus quer usar você para transportar isso para outros, e abençoar outros, e mais outros, e mais outros. Mas, se não tiver, e então foi o que aconteceu com elas disse: sumiu o azeite, até a lamparina daqui, gente. Cadê a lamparina? Foi encher, mas a lamparina estava vazia, a lamparina seca. E quando elas voltam com a lamparina, a Bíblia diz que já tinha dado meia-noite. Meia-noite é o último sinal que protagoniza essa parábola de Jesus. Quando deu meia-noite, as portas, o que aconteceu? Fecharam. Diga comigo, fecharam. Diga forte, fecharam. Vai chegar o dia em que as portas para entrar para o céu por meio da graça vai fechar. Escute o que eu estou dizendo. Azeite fala de unção, fala da pessoa do Espírito Santo. Vai chegar o dia em que o Espírito Santo será clamado na terra, mas não será
respondido, porque ele será tirado da terra. No dia que Deus tomar a sua igreja, vai tomar também o Espírito Santo, mas nem todos vão subir, porque a Bíblia sempre fala que uma parte vai ficar, uma parte vai subir. De que lado você quer ficar, irmão? De que lado você está? Daqueles que querem subir com Jesus, ou daqueles que querem ficar para a perdição? De que lado? Então aqueles que ficarem aqui, o mundo vai continuar, o sistema vai continuar, as pessoas vão começar a apontar dizendo, porque muitos crentes ficaram, muitos crentes sumiram. Que é isso? Foi o disco voador que apareceu, foi o extraterrestre. Foi mesmo, o extraterrestre. Nem nós, até nós somos extraterrestres, né? A Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Então quem não é desse mundo é de outro, é extra terra, né? Nós somos de Cristo. Nós estamos aqui sendo experimentados, treinados e tratados. Nós estamos aqui sendo ponderados por Deus. Deus está tratando nosso caráter aqui. Deus está nos ensinando a ser cristão para morar com Cristo no céu. É por isso que você ainda está vivo. É por isso que você está aqui essa noite, porque Deus ama você. Há tempo de mudança, há tempo de arrependimento, há tempo de perdão, há tempo de purificação. Então Deus te trouxe aqui essa noite para dizer a você: vigie, vigie, porque a meia-noite chegou e as portas fecharam, e elas ficaram do lado de fora dizendo: abra-nos as portas, abra-nos a porta. Olha o que diz adiante aí, vamos lá, vamos para frente. Irmãos, preciso de mais luz aqui, viu? Ou de um óculos. Diz assim: mais tarde chegaram as virgens nércias, clamando, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a portas. Lembra de outra pregação de Jesus que ele diz: nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Quem lembra? Aí Jesus disse assim: mas entrará apenas aqueles que fazem a minha vontade. O que Jesus estava querendo dizer com aquela outra pregação dele? Ele estava querendo dizer que tem muita gente seguindo ele, andando, ouvindo a pregação, que já sabe da palavra, mas não obedece. Então disse Senhor, Senhor, orou muitas vezes, até jejuou, até fez muitas práticas religiosas, mas não entrarão. Nem todo que diz Senhor, Senhor, e agora a metade das virgens nessas estão gritando Senhor, Senhor, e ele disse: não tem mais jeito, fechou a porta, acabou-se o tempo, acabou o tempo, abre-nos a porta. Versículo 12: mas ele respondeu: em verdade digo que não vos conheço, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Mateus 24, uma das parábolas mais lindas, parábola da figueira. Ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e começam a brotar, todo mundo sabe que está chegando o verão. Assim vocês também perceberão quando acontecer todas essas coisas. Vocês sabem disso. E ele diz: porque assim como a minha palavra, versículo 24, me subiu aqui o texto, assim como a minha palavra, ela não volta vazia. Vai lá para o versículo 24. Eu acho que eu vou aqui mesmo na letra pequena, irmãos. Deixa eu correr para frente aqui no versículo 30. Então, aprendei, pois, a palavra da figueira. Não, está errado aí. Deixa eu correr porque eu vou encerrar aqui, irmãos. Versículo 29. Logo depois daqueles dias, da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais sua claridade, e as estrelas vão cair do firmamento do céu, os poderes do céu serão abalados, que é o sol e a lua. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo dos céus nas nuvens com poder e grande glória, e ele ajuntará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade da terra. Agora entra o que eu estava dizendo. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e começam a brotar, vocês sabem que estão chegando o verão. Assim também, quando virdes todas essas coisas, vocês sabem que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, a minha palavra porém
não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente quem? Unicamente o Pai. Pois assim como foi nos dias anteriores de Noé ao dilúvio, as pessoas, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ele começa a dizer, irmão, do que aconteceu no passado. Olha, nos dias de Noé, as pessoas estavam casando, comendo, bebendo, davam-se casamento, e não perceberam até que Noé entrou na arca e foram fechadas as portas. A arca de Noé é a prefiguração da igreja esses dias. Você está chamando gente da sua casa, vamos para a igreja. Vou nada, estou cansado. Vamos para a igreja, vamos para a arca. Ah não, outro dia eu vou. Vamos para a igreja, entra na arca. Vamos, Jesus está voltando. Ah não, tem tempo, tem muito tempo ainda para ir. Vamos para a igreja, entra na arca. Alguém está dizendo assim, não, isso não é para mim esse negócio não. E estão ficando para lá, comendo, casando, dando-se em casamento, fazendo festas e tudo mais. E ele diz assim também naqueles dias, eles não perceberam, senão quando Noé entrou na arca, fechou a porta, veio o dilúvio e levou a todos. Sabe o que os pregadores do mundo inteiro estão fazendo? Quem tem compromisso com o evangelho, estão gritando, dizendo, vem gente, ouça a palavra, pratique a palavra. Os pregadores que têm compromisso, os irmãos que ouviram a Bíblia e entenderam, estão gritando nas casas, estão lá na sua empresa falando, está como o pastor Rony que está dizendo, vai para a praça pública no seu momento de folga do trabalho, prega para um aposentado, prega para outro, fala do evangelho e fala tão alto que o profissional lá da academia vem para ouvir o evangelho. As pessoas estão brincando. Você é velho gagá, está como Noé, 100 anos construindo uma arca. Agora, quantos anos não chove? Nunca choveu para criar poças. Agora você diz que vai ter um dilúvio? Você está louco, você está doido. Esse negócio de Jesus voltar, esse negócio de inferno, esse negócio que existe Deus e os demônios, você está doido. As pessoas não dão crédito. Isaías, o Senhor alertou a 754 anos antes de Cristo nascer por meio do profeta Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? Pois ele foi saindo como uma planta nova, como renovo, e não deram crédito. Deus trouxe você aqui essa noite para dizer, meu filho, minha filha, eu quero contar com você. Eu quero salvar outros através de você. Eu quero mudar a história de outros. Tem muita gente que vai converter, sabe como? Sabe quando? Quando você começar a orar para ela de tal forma que ela que está quebrada, aí ela restaurar a vida financeira. Tem gente que é assim, é materialista, e você vai usar essa estratégia. Eu vou orar para Deus te fazer prosperar, e você vai reconhecer que só o Senhor é Deus. Tem gente que está com um casamento destruído, diz, vamos para a igreja nada, meu casamento, olha meu casamento como está. Então ora para Deus restaurar o casamento dele, e faça ele fazer uma promessa com Deus. Se Deus restaurar o teu casamento, vem para a casa de Deus, faça compromisso, seja ousado. Entre tantos outros motivos que tem por aí, para nós divulgarmos o evangelho. Coloca a mão no coração e diga, vigia. Outra vez diga, vigia. Uma vez mais diga, vigia.